E aí, Foi. beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, hoje eu estou aqui para mais uma entrevista com os candidatos a prefeito de São Paulo. E hoje, pela segunda vez, eu estou recebendo Celso Russumano. Celso, tudo bom com você? Tudo bom, cara? É isso aí, muita correria? Muita correria. Hoje eu fiz 3 comunidades, Aham. fiz uma feira e tô aqui com você. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para você, ó. Como é que foi a sua recepção na feira? Olha, tanto na comunidade como na feira é muito legal, cara. Foi legal? E a feira, assim, eu defendo muito a feira. Por que que eu defendo a feira? Porque, primeiro, a feira é o primeiro comércio do mundo, né? É. Começava com o chamado escambo, que era a permuta. Isso. Né? As pessoas iam para a feira para trocar as coisas, depois é que vem a moeda. Mas o legal, sabe o que que é? É que você, na feira, você tem uma relação com o feirante, é uma relação de amizade, entendeu? Os feirantes recebem bem você? Não é em relação a mim. Não, porque o feirante, se ele não gosta do candidato, ele não tem. Ah, não. O feirante não tem. Eu nunca fui hostilizado na feira. Muito pelo contrário. As pessoas têm todo carinho pra mim, pedem pra eu dar a volta na barraca, tirar foto. Mas o que é legal da feira é o seguinte: pra quem defende o consumidor, a feira é tudo. Porque a feira regula o preço pra baixo. Se você acabar com a feira livre e com os mercados, sabe o que vai acontecer? O preço nos supermercados vai subir. Então o hortifruti granjeiro tem preço bom porque existe feira, entendeu? E eu sempre defendi a feira, e por conta de eu sempre defender a feira é que o pessoal acho que gosta muito de mim. Olha, Celso, da última vez que você esteve aqui, nós já colocamos em pratos limpos algumas questões. Vamos colocar outras. outras. Acho que a gente perdeu muito tempo com isso. Entendeu? Porque o que interessa é o daqui pra frente, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui, para aproveitar o Celso Russumano da Patrulha do Consumidor, para te mostrar isso aqui, ó. Esse aqui é o salgadinho torcida, é o meu salgadinho preferido, é uma delícia, não sou patrocinado por eles, mas fica a dica, entendeu? Só que aqui é o seguinte, ó. Metade é ar. Metade é ar. E aí? Cada um tem uma teoria. Eu quero saber do Celso Russumano. Não existe teoria. Existe peso. O problema disso daqui, né? Porque aqui você vai ter a quantidade de gramas. Aqui, ó. Né, novo peso de 80 para 70 gramas. Isso daqui foi o seguinte. Isso daqui, eles diminuíram, a PepsiCo diminuiu a quantidade e manteve o preço. Isso é uma forma de majorar o preço. Tá? E aí eles são obrigados a fazer isso daqui que a gente está vendo, ó. Eles são obrigados a colocar aqui, ó, novo peso de 80 para 70 gramas, menos 10 gramas. Certo. Só que eles mantiveram o pacote do mesmo tamanho. Se você pegar um pacote antigo, provavelmente vai estar do mesmo tamanho. Isso significa... Eita, porque eu como esse daí direto. Eu gosto desse salgadinho. Então isso significa que induz a pessoa a erro. E isso é grave. Isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Apesar de eles estarem cumprindo a legislação de avisar as pessoas, pouca gente vai pegar isso daqui no mesmo tamanho e vai notar que tem 10 gramas a menos. Mas e o fato do saco ser tão grande? Pois é, mas essa é uma fé. Né? Porque se você diminuir o saco, as pessoas vão falar assim, poxa vida, diminuíram, a pessoa pode ficar revoltada e não comprar, né? E tem todo o direito. E o direito maior de reclamar. Então isso daqui é uma forma disfarçada de aumentar o preço do produto sem que o consumidor perceba que está sendo aumentado o preço. Como é que eu posso reclamar isso daí? Fora fazer um vídeo com o Celso Russumano. Bom, eu vou conversar com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu estou recebendo isso com uma denúncia. Nós vamos ver se eles estão cumprindo mesmo a legislação, porque eles têm que avisar, só que eles não estão avisando, pelo que eu estou vendo aqui, do tamanho que deveria. E aí eles vão ser autuados, né? A multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, depois de um processo administrativo, dá 10 milhões de reais a multa. Essa é a sanção que eles vão receber por esse tipo de prática. E isso está acontecendo em todos os produtos. Você está chegando no supermercado, estão diminuindo o peso
ou a quantidade. Uhum. E aí, ou alguns agem de mais má fé ainda, porque não colocam nem o fato de que ele diminuiu. Nenhuma orientação ao consumidor, uma informação ao consumidor de que foi diminuído. Simplesmente eles deixam passar batido. Olha, eu diria o seguinte para a Pepisco, que é uma empresa multinacional. Gente, não precisa fazer isso. Diminui a quantidade, diminui o invólucro, o pacote. Se não, cria outros tamanhos, né? Um tamanho menor para quem quer pagar menos ou não pode pagar mais. E um tamanho maior para quem quer pagar mais e consegue pagar. Eu continuaria comprando porque eu gosto. Então, mas eu não compro porque ele tem um pacote que vem muito ou pouco. Eu compro porque é gostoso. Isso daqui me dá a oportunidade de falar sobre aquela matéria que eu fiz, que é aquela matéria que está sendo discutida aí para tudo quanto é lugar. Celso Russomano, ele constrangeu, ou estão falando mais do que isso, né? Estão dizendo que eu humilhei uma caixa de supermercado. Uhum. Aí eu quero chamar vocês para entrar no meu canal do YouTube e assistir assistir a reportagem inteira. E na reportagem vocês vão ver o seguinte, que eu recebi uma denúncia de uma mãe, ou melhor, de uma tia, que foi com a sua sobrinha no supermercado. Uhum. E chegou lá, queria comprar um chambinho, esses petit suisse, danoninho, que a gente tem em quantidade. Bom, o que aconteceu? Era uma promoção, estava sobrando alguns produtos lá. E aí a tia pegou os 3 produtos e estava um na mão de uma criança, uma menina de 8 anos de idade. Você tem filhos pequenos? Tenho. Quantos anos tem tua filhinha? 11 e 4, os meus menores. Pois é. E aí, ela ia pro caixa para pagar, aí disseram para ela que ela não podia levar. Mas ela não pegou 3 ou 4 soltos porque ela queria. Ela pegou 3 ou 4 soltos porque só era o que estava sobrando. Porque a promoção estava acabando, ou seja, tinham comprado tudo já. E ela disse que ia passar no caixa e disseram que ela não podia passar solto daquele jeito. Que ela tinha que pegar inteiro, já não tinha mais. Então ela disse, não, eu posso levar sim. Eu vejo o Celso Russomano falando na televisão, eu posso levar. E aí, ela se dirigiu ao caixa e o segurança tomou da mão da criança. É um ato de constrangimento. Tomou da mão de uma criança de 8 anos de idade. Aí existe humilhação. Uhum. Os produtos dizem, agora vocês não vão levar nada. E ela foi obrigada a chamar a polícia, e depois que chamou a polícia, foi conduzido para a delegacia de polícia, ela entrou em contato comigo, eu fui fazer uma reportagem para mostrar que você, consumidor, tem o direito de comprar o produto na quantidade que você quer, e não na quantidade imposta. E a indústria não pensa que as pessoas de baixa renda, que têm dificuldade financeira, às vezes não tem dinheiro para comprar 5 quilos de arroz, mas tem que dar comida para quem está em casa. Uhum. E você pega uma família, como dessas famílias que eu visitei hoje, em 3 comunidades, você vai ver que as pessoas contam dinheiro às vezes, porque está chegando às vezes no final do mês, isso para quem tem rendimento, porque tem quem não tenha também. E está contando migalha para poder dar comida para os filhos. Queria ir num estabelecimento comercial comprar 500 gramas de arroz. E é impedido, mas a lei diz que você pode. E são 4 leis federais que dizem que você pode. A pessoa que quer ir no supermercado quer comprar uma caixa de fósforo, mas é obrigada a comprar um pacote de caixa de fósforo. A pessoa quer comprar um rolo de papel higiênico ou um rolo de toalha de papel. Às vezes a necessidade das pessoas não é aquelas que o fabricante acha que é. Porque você pegar uma senhora, como eu recebi uma carta de uma senhora idosa que recebia a pensão do marido, ela usa um rolo de papel higiênico, ela falava para mim, dura 20 dias, que era um absurdo ela que ganhava uma pensão que era menor do que o salário mínimo, ter que obrigado a comprar 6 rolos de papel higiênico. Ah, Celso, mas é barato para quem tem dinheiro. Para quem não tem, não é. Então, esses tipos de práticas
que a indústria impõe em cima do consumidor é que não pode. Porque como você vai se defender disso? Como é que você vai se defender do aumento do preço, que até nem é proibido, mas é uma prática abusiva, você diminuir a quantidade, dando a entender que o tamanho do que você está consumindo é o mesmo? Como é que você vai se defender? Né? Como é que um consumidor vai se defender? Vai reclamar para quem? Então os órgãos de defesa do consumidor têm que estar atentos para o problema social acima de qualquer coisa. Agora, imagina o seguinte. Sua filha tem 4 aninhos de idade. Está assistindo televisão, aí o que aparece? Um monte de brinquedo, né? Nos programas infantis. Já perguntaram se essas crianças que assistem têm dinheiro para comprar aqueles brinquedos? Ou se os pais têm dinheiro para comprar aqueles brinquedos? Então é uma massificação tão grande de publicidade em cima da cabeça das crianças, e aí essas crianças que querem comer aquele produto que está sendo anunciado por um formador de opinião, né? Um apresentador de programa infantil, ou até usando desenhos animados de personagens que essas crianças adoram, e aí faz o anúncio. Pergunta se essa criança tem dinheiro para comprar. E aí tem o Xambinho, o Danoninho, não sei o que, tudo com... bandeja de 12. Exato. Além das bandejas de 12, bandeja de 6, com personagens. A criança quer aquilo e bate e chama a mãe. Mãe, eu quero comprar, mas você quer comprar, filha? Mas eu não tenho dinheiro para comprar para você. Se fosse um produto só, teria. Uma quantidade grande, não. Essa criança que é excluída hoje é o revoltado de amanhã. Às vezes você pergunta, poxa, por que os jovens são tão revoltados? São revoltados porque a sociedade impõe a eles, né, como é que se diz, na comercialização de produtos, na economia, né, situações que talvez eles não vão alcançar. E que traz a exclusão. Vamos parar para pensar. Aí vem o Boulos e pega a caixa do supermercado, que um dia fui lá e disse, olha, se você não vender, eu tenho como chamar a polícia. Agora se esquece que antes de eu falar com ela, eu falei com a gerente, que eu mostrei a lei, que eu disse que eu ia comprar e que a gerente... Tudo gravado. Por isso eu estou chamando as pessoas para assistir Celso Russomano, Supermercado O Dia, que pertencia à rede Carrefour. Você sabe o tamanho do Carrefour? Carrefour é uma multinacional. É uma multinacional que tem lojas no mundo todo. Eles são trilhardários em dólar, né? E aí vai dizer, o Celso Russomano foi lá e constrangeu, humilhou uma caixa de supermercado. Só que no final da reportagem, ela diz assim, se eu te chamar um dia, você vem? Eu disse, eu vou sim. Assistam a reportagem até o final, para ver quem tá com a razão. Se tá certo a gente ver as pessoas sendo humilhadas porque impõe a elas uma quantidade, como você diz. Celso, eu gosto de ser, torcida é o salgadinho que eu mais gosto. De cebola. Os outros ainda são meia boca. Agora o de cebola é o que eu mais gosto. Agora eu te pergunto, sobra alguma opção para você, se você tem vontade de comer? Você tem que comer e aceitar que eles diminuíram a quantidade, ou que eles estão impondo uma quantidade, e tem muita reclamação de consumidores, e isso a gente vai levar para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eles têm que explicar para a gente porque o saco tem que ser tão grande. Ó, é ar aqui, gente. Então vamos aqui, eles põem ar de propósito, né? Se a gente dobrar, olha o tamanho do saco que fica. Isso porque o ar não deixa. Bom, gente, posso? Pode. Posso abrir só um pouquinho aqui? Pode abrir. Ó, vamos ver quanto tem aqui. Agora tiramos o ar. Estamos tirando todo o ar. Metade. Um pouquinho mais do que metade, pra gente não ser injusto. Um pouquinho mais do que a metade. Dá uns 60% aí, salgadinho. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. A gente tem que respeitar o consumidor brasileiro. Mas é isso que eu acho louco, porque, por exemplo, eu compraria esse saquinho de salgadinho. Se fosse pequeno. Mas não precisa enganar, né? Muita gente diz assim, negão, eles vendem assim porque o ar conserva que o salgadinho não quebre. Tá, mas tem uma galera que vende também salgado no trem,
entendeu? Que a gente chama ele de rabinho de porco, que ele parece muito com esse daqui, ó. É o rabinho de porco. Ele é vendido num saquinho tipo de geladinho, todo apertado lá. Ele não tem ar dentro dele. Ele é vendido num saquinho. É vendido ele, o amendoim. É vendido o amendoim doce salgado. Tudo num saquinho tipo de geladinho, onde ele tá lá apertado. Se o saco de salgadinho tem 10 centímetros, você tem 10 centímetros de salgadinho. Você entendeu? Então, tipo assim... Pra eu entender, vamos supor, Celso Russomano, prefeito de São Paulo. O consumidor vai ficar desamparado? Não, mas de jeito nenhum. Nós vamos fazer funcionar. Uhum. Ou seja, o Procon da capital de São Paulo andou comigo nas ruas da cidade durante toda a pandemia. O que a gente estava fazendo na rua? A gente estava olhando o preço dos produtos, porque subiu o arroz, subiu o feijão, subiu o ovo, subiu o gás. E nós fomos para a rua para fazer baixar os preços. Porque o preço subiu não é porque estava mais caro. Era porque os comerciantes estavam tendo mais lucro. No momento de pandemia. Tá errado isso. Não é assim que se faz, né? E aí, o Celso estava na rua. E eu até disse, o Bruno fazendo uma propaganda imensa na televisão, dizendo, olha, eu trabalhei durante a pandemia, botei minha cama dentro do gabinete. Bruno, você botou a tua cama dentro do gabinete no ar-condicionado. Eu fui pra rua amassar chão, defender as pessoas, correndo todos os riscos da pandemia, e nem por isso eu parei. Nessa época acusaram você de querer tabelar o arroz. Pois é. Disso, acho que foi o Kim Kataguiri, se eu não me engano. Exato. E eu dei um corretivo nele, né? Uhum. Porque eu ensinei pra ele o que é economia popular, porque eu acho que ele acha que sabe demais, né? E eu respondi a ele que eu não quero tabelar nada. Eu só quero saber qual que é o lucro que era praticado antes da pandemia e o lucro praticado depois da pandemia. Mas eu vou te contar uma coisa. Foi só eu parar, porque a lei obriga o candidato a se afastar da televisão. Uhum. Foi só eu parar, subiu o preço do arroz, subiu o preço do feijão, subiu o preço do ovo, subiu o preço do gás, está subindo tudo de novo. Isso é um desrespeito com a sociedade. Eu não quero tabelar nada, não. Eu quero que... Eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia, mas eu não defendo a abusividade. Porque eu também sou empresário e eu não pratico abusividade contra ninguém. Então, se a margem de lucro... Desculpe. Se a margem de lucro, tanto falar isso aí, se a margem de lucro sempre foi 30%, 35%, por que você na pandemia leva para 70%, para 90%, para 100% de margem de lucro? Não é justo isso, não está certo isso. Então, eu quero sim, eu defendo a liberdade econômica, defendo o empresariado, mas não defendo qualquer tipo de prática abusiva. E isso daqui, ó, é prática abusiva. Celso, aqui no canal a gente joga aberto, certo? Eu gosto de jogar aberto porque eu gosto que o entrevistado saiba em que terreno ele tá pisando. Você não era nem de longe o candidato dos bolsonaristas, muito menos a Joyce. O candidato dos bolsonaristas, entre todos os, não só bolsonaristas, mas o pessoal conservador, era o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz Felipe não entrou a Joyce. Você tá vendo a rejeição da Joyce, certo? Tem uma razão, né? Entendeu? Ela traiu o presidente, né? O pessoal não... Perdoa? Não, o pessoal não perdoa. Não perdoa. Ela traiu o presidente. E traiu, e também me traiu, porque ela só faz uma coisa. Só faz me atacar. O tempo todo me atacando. Aí a pergunta é: Joyce, você é candidata ou está a serviço de quem? Para atacar um único candidato chamado Celso Russomano. O tempo todo ela fica fazendo fake news, ela fica inventando coisas. Já tive vários direitos de resposta contra ela e ela não para. Mas você sabe que em campanhas políticas, os candidatos nanicos, e ela é uma candidata nanica, os candidatos nanicos são usados para atacar os candidatos que estão na frente a serviço de alguém. Isso é uma prática que acontece na política. Infelizmente, né? Eu não faço esse tipo de coisa. Mas ela está a serviço de alguém. Para você ganhar o voto
do pessoal Bolsonaro, do pessoal conservador, não basta você aparecer lado a lado com ele. Porque outros também levantaram a bandeira do eu sou o Bolsonaro. Então vamos botar aqui os pingo nos is aqui, aproveitando o programa do Augusto, os pingo nos is. O que é o nome Itacaré na planilha da Odebrecht? Explica isso daí. Bom, eu gostaria de saber também. Uhum. Eu também gostaria. Mas, em determinado momento, um funcionário da Odebrecht diz que um representante do Celso Russomano teria recebido em doação de campanha no Caixa 2 50 mil reais. Certo. Ok. Quando eu fiquei sabendo dessa história, a primeira coisa que eu fiz foi pedir por escrito e em depoimento à Polícia Federal, por favor, me diga quem foi. Porque se tem um representante meu fazendo bandalheira, e eu te agradeço muito essa oportunidade para falar sobre isso, se tem um representante meu, alguém que fala em meu nome, fazendo bandalheira e praticando corrupção, me diga quem é, porque eu quero levar ele para cadeia. Então, uma acusação tem que ser provada. Foi tipo delação premiada? Foi. Bom, eu tenho pedido, isso aconteceu em 2010. Uhum. Eu tenho pedido ao longo de todos esses anos que alguém, tanto da Odebrecht como nas investigações da Polícia Federal e o Ministério Público e o Judiciário, que ache esta maldita pessoa que, se é verdade, porque a gente não sabe nem se é verdade. Isso foi em 2010. Estamos em 2020. 10 anos que... 10 anos essa história. Uhum. Que apresente o cidadão, ou pelo menos o nome do cidadão, ou qualquer coisa. A delação tem 1 minuto e 50 segundos. O juiz pergunta lá, Ministério Público. E o Celso Russomano? O Celso Russomano tem um emissário dele, um representante dele, nos últimos dias de campanha, foi e pegou uma doação em Caixa 2 de 50 mil reais. Você pegou essa doação? Claro que não. Porque se eu soubesse quem foi, eu tocava essa pessoa na cadeia. Você tem algum processo? Nenhum. Eu não tenho um processo. Nem esse é processo, porque ninguém nunca achou quem é que foi, né? Foi uma investigação e que fica nisso, e eu quero que apure, aí eles querem que pare, eu não quero que pare, eu quero que vá até o fim. Porque quem não deve, não teme. Quem não tem rabo preso, não teme nada. Por que você acha que eles querem que pare? Porque não acharam mais nada? Ninguém achou nada, nada, absolutamente nada. Mas eu queria que fosse até o fim, porque... Vamos achar quem foi. Em 2010 as delações ainda não precisavam ter prova, era só jogar e vamos ver no que é que dá. Pois é, mas... Era jogar e... então, aí você constrói uma vida ajudando as pessoas, defendendo as pessoas, limpa. Eu sou um cara, negão, que eu já devolvi 1.700.000 reais de verba de gabinete. Uhum. Meu escritório fica aqui perto, aqui no Ipiranga. Fica numa travessa da Rua Santa Cruz. A casa do meu escritório de representação do meu mandato de deputado é minha. Eu não alugo. Eu podia alugar uma casa e mandar a conta para a Câmara pagar. Eu não alugo. Eu cedo uma casa que pertence à minha família. Então, eu faço isso para economizar dinheiro. A minha casa, eu tenho uma casa em Brasília e eu não uso auxílio moradia. Uhum. E da verba de gabinete eu devolvi 1.700.000 reais. Você acha que uma pessoa que faz isso vai pegar 50 mil reais numa campanha, no Caixa 2? Me apontem quem foi. Por favor. Eu vou te dizer um negócio. Se acharem, vou falar uma coisa aqui no teu programa. Se acharem quem foi e essa pessoa de fato foi com a minha autorização, eu abro mão da minha candidatura agora. Isso é para ficar muito claro para todo mundo. Eu abro mão da minha candidatura agora. Eu quero saber quem é, se é verdade, porque pode ser mentira, pode ser que tenham feito isso só para me colocar numa vala comum. Só para me deixar numa situação constrangida.
ou constrangedora. Então me aponta quem é, quem foi lá. Quem foi? Ah, nós. Aí o Ministério Público pergunta. É só procurar lá, tem 1 minuto e. Tem no, como é que se diz, na internet. Tem 1 minuto e 51, se eu não me engano. Aí o Ministério Público pergunta. Bom, então se alguém foi buscar esse dinheiro em nome do Celso Russomano, foi buscar o dinheiro em nome do Celso Russomano? Ótimo. Deve ter no prédio da Odebrecht a identificação da pessoa. Aí o cara diz assim, tem. Bom, por que tantos anos para alguém dizer quem é que foi buscar? Se sabe quem Se é que é verdade. Né? E aí fica esse negócio na minha vida, como se fosse uma mancha na minha vida, de alguma coisa que eu nem sei quem foi e nem sei. Se fosse diferente, né? O Celso foi buscar, o Celso pegou, o Celso. Não, um representante que ninguém sabe o nome e ninguém sabe dizer quando foi, só diz que foi. Isso é uma brincadeira com as pessoas, né? Isso não é sério. Então eu tô esperando essa história, porque eu quero mover uma ação de perdas e danos morais, porque essa conta, tanto o funcionário que fez isso, quanto a Odebrecht vai pagar para mim. Vai pagar para mim. Celso, além disso daí, a gente tem o seguinte, nós vivemos o 2020, o 2020 foi cabreiro. Eu quero desse ponto em diante aqui deixar uma coisa clara. Desse ponto em diante aqui eu tô falando com o pessoal caixa baixa, o pessoal de 5 conto pra baixo, é o pessoal que eu gosto de falar. E 5 mil pra baixo, eu não tô falando do cara que ganha 5 mil. Eu tô falando do cara que ganha 2.200, a mulher mais 2.300 e o filho tá fazendo um bico em alguma coisa e junta 5 mil. 5 mil a família. Renda familiar. Certo? Isso, a renda familiar de 5 mil. É isso que vamos deixar claro aqui. O que nós vimos esse ano acontecer? Nós vimos a chegada da pandemia, 15 dias depois do carnaval, e de repente todo mundo metendo os pés pelas mãos, certo? Eu tento ser muito legal dando 1 mês pro prefeito, pro governador, pro presidente, pra todo mundo. 1 mês. E 1 mês, pra quem ganha, pra quem vende o salgadinho de manhã pra poder comer a janta, 1 mês é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então, o que nós vimos, Celso? Porque hoje o pessoal anti-horário, que é como eu gosto de chamar o pessoal de esquerda, pessoal anti-horário, eles não entendem o porquê que o Bolsonaro, depois da pandemia, continua com o Ibope alto. Eu digo que é bem simples. Ele foi o único cara, entendeu? O único que ficou 100% do lado do começo ao quase fim, porque a gente ainda não terminou, ao quase fim de todas as ações que fizeram. Todas. Aqui em São Paulo, nós vimos todos os vereadores baixarem a cabeça pro prefeito, assim como nós vimos o prefeito baixar a cabeça pro governador. Se Celso Russomano se eleger, certo? E já estão cantando uma segunda onda lá na Europa, que provavelmente vai chegar aqui com o discurso de vamos fechar tudo. A gente tá vendo o que tá acontecendo na Espanha. Eu tenho gente que me assiste na Itália, eu tenho gente que me assiste na Alemanha, eu tenho gente que me assiste... Na Alemanha já tá rolando lockdown também, dependendo do horário. Na Espanha tá rolando e na Itália já tá pra rolar. Como que vai agir Celso Russomano? Celso Russomano vai ficar do lado do único cara que realmente ficou do lado das pessoas que ganham de 5 mil pra baixo e ficou de mãos amarradas? Ou Celso Russomano vai, sei lá, ser flexível? Não vou dizer que você vai ficar do lado do Dória. O Celso Russomano vai tentar ser flexível. Isso que eu quero entender. Bom, vamos na lá. lata, pra ficar gravado e a gente poder cobrar você depois. Vamos lá, pra ficar gravado. Bom, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Mesmo lá com lockdown, estão impedindo as crianças de ir para a escola? Não. As crianças continuam nas escolas. Então a primeira colocação que eu faço é, hoje eu estava, como eu falei para você, em 3 comunidades, são 3 favelas por onde eu passei. E aí, numa delas, eu encontrei um grupo de crianças, umas 6 crianças, pequenininhas. A menorzinha de todas, era um garotinho, acho que tinha 3 aninhos de idade. Aí eu perguntei para eles, vocês estão aqui brincando? Ele falou, a gente está aqui, mas a gente não tem onde brincar, porque você sabe que as moradias nas comunidades são muito pequenas. Às vezes
é 2, 3 cômodos para 10 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. É muito apertado. Então eles não tem como ficar dentro de casa. Bom, então elas estavam aglomeradas brincando assim, né? Sem brinquedos. Porque o pequenininho virou para mim e falou: olha, a gente não tem brinquedo. Esse meu amiguinho aqui tem um brinquedo. O coração da gente arrebenta numa hora dessa. Mas na escola eu tenho um brinquedo. Só que eu não posso ir na escola. Vê uma criança de 3 anos de idade falando isso para você. Eu te mando a gravação. Você pode até exibir aqui. Isso arrebenta o coração da gente. E aí vem o prefeito Bruno Dória. Por que eu falo do Bruno Dória? Porque metade da administração é Bruno, metade é Dória. Então é Bruno Dória. Não é administração Bruno. É administração Bruno Dória. Diz assim, que a criança é vetor. É vetor na escola, mas na comunidade, na rua brincando. Inclusive a líder da comunidade dizia para mim, ela e o marido dela: olha, no dia das crianças uma criança foi atropelada aqui na rua. Foi atropelada na rua porque elas não têm lugar de lazer. E o dia da criança em que a gente guardou um dinheirinho para comprar bala, os brinquedinhos baratos, etc., tal, se tornou o dia do horror. Porque a bicicletinha dessa criança ficou no meio da roda da motocicleta que atropelou. E a criança foi parar na UTI. Então, a gente vê que a única opção desses jovens está na escola. E aí eles não podem ir para a escola porque aí existe aglomeração. Mas, meu Deus do céu, essas crianças não estão aglomeradas dentro de casa ou na rua brincando com outras crianças? E aí elas não são vetores? Então, aí nesse momento, o vírus, ele é inteligente. Ó, aqui o vírus não vai pegar a gente. A gente tá aqui, o vírus não vai pegar. Mas se a gente sair na rua ali, vai pegar a gente. Né? O vírus não vai pegar a gente no restaurante até as 10 da noite. Das 10 pra frente, vai pegar a gente. É muito maluco isso, Celso. Eu vi, Celso, eu peguei, eu mostrei, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu mostrei, eu entrei lotado. Eu mostrei, quando teve aquele rodízio maluco, então, isso foi surreal. Porque até então, o lotado era eu aqui, você aí. Quando teve o rodízio, os 2 dias, foi acho que uma segunda e uma terça, na quarta já deixou os ônibus que as pessoas estavam amassadas dentro do ônibus. Eu mostrei eu dentro do metrô. O meu trajeto para ir para casa é o seguinte, Celso, eu pego o metrô aqui no Pedro II e desço no Brás, uma estação. Eu no Brás, eu pego o trem, vou até Guaianazes. De Guaianazes eu cato a lotação até a cidade de Tiradentes. As 3 conduções que eu peguei estavam cheias. Sabe que horas eram, Celso? 4h30 da tarde. Nem era o horário de pico. Porque foi numa época em que a gente encerrou a live às 4 em ponto, que era pra poder correr. Porque se a gente encerra 4h30, 5 horas, você vai pegar, tipo, super lotado. Mas 4h30 não era o horário de pico. E tava lotado. Eu tirei foto, eu filmei. Eu queria entender por que o vírus ali não podia entrar. Ele tinha uma ordem de restrição. Ele não podia entrar no trem, mas ele na plataforma ele podia. Na plataforma você tinha ali o distanciamento. Pois é, essas coisas a ciência tem que explicar pra gente. Agora, o que não pode... Eu posso ficar tranquilo em votar em você, que você não vai inventar uma segunda onda e esquecer que o Bolsonaro pediu mim, cautela, porque foi o que ele pediu, ele nem sequer pediu... Não, e você viu agora o estudo que saiu agora recentemente? Da vitamina D? Da vitamina D? Eu vi. Eu vi. Estudo científico. Até vamos pegar direitinho quem fez o estudo, pedir pra minha equipe. O estudo científico diz o seguinte, que a vitamina D, que os pacientes que tiveram a Covid, 80%, se eu não me engano, vamos pedir para minha equipe aqui, 80% tinham deficiência de vitamina D. Bom, o que o Bolsonaro fez na hora que ele começou a defender que não se quebrasse a economia do país? Ele baixou a alíquota da vitamina D a 0. Foi o que ele fez. Ele baixou a alíquota da vitamina D a 0. Ou seja, quem compra a vitamina D só vai pagar o preço do remédio, não vai pagar imposto.
E falou e bateram nele, e falaram um monte dele, e isso e aquilo, e não sei o que lá. Olha o resultado agora. Olha o resultado de uma pesquisa científica. Né? Se puder pedir para minha equipe lá atrás, ver isso daí para mim, que saiu, que o pessoal me mandou. Você tem aí? O Marcos da Costa, que é o meu vice, está aqui com a gente, ele tem. Ó, aqui, ó. Estudo. Não é esse daqui, não. Não é isso, não. É uma notícia que saiu. Pede para minha equipe. É uma notícia, isso daí é um estudo brasileiro. Não. É uma pesquisa científica que foi feita na Europa. Isso eu tenho certeza. Que país eu não sei agora para dizer, mas a minha equipe vai trazer pra gente. Uhum. Agora, se eu tivesse na administração da prefeitura, depois de passados 40 dias, e 40 dias, quando a gente fala quarentena, é 40 dias, eu teria preservado as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, com algum tipo de doença respiratória, teria preservado as pessoas mais vulneráveis e teria feito um isolamento, um distanciamento vertical, não horizontal. Tá tudo da forma errada. Sabe o que eu pedi aqui várias vezes? E é isso que eu vou fazer lá na frente. Eu pedi para que as pessoas pudessem trabalhar como a farmácia. Não, você quer ver um negócio? Era só isso. Supermercado não tem aglomeração? O aglomeramento? O supermercado para mim foi o melhor exemplo. Porque, tipo assim, eu cheguei no supermercado, eu dei esse exemplo aqui. Falei, gente, ontem eu fui fazer compra com a Cleide. E quando a gente chegou no caixa, uma que para você entrar no supermercado, o cara conferia a temperatura de 1 por 1. Legal, é só um termômetro. É isso que deve ser feito. Legal, é só um termômetro. Porque se você tiver com febre, você já faz um afastamento. Mas Isso. O que o governo tinha que ser feito? Comprado em larga escala o quê? Teste? Ah, não, vamos comprar respirador. Respirador. Porque respirador é caro, né? Aí tem alguma coisa por trás disso que o Ministério Público está apoiando no Brasil inteiro. Já tem um monte de gente presa. Aí o respirador compra. Agora o teste, para isolar a pessoa que está doente, não compra. Então, porque... E aí, enquanto você faz uma quantidade imensa de UTIs e muitos sem respiradores, né? Você deixa de atender as outras doenças, de fazer cirurgias, de fazer os exames. Então tem gente morrendo por outras coisas. Eu fui no hospital nesse meio tempo, sabia? Há uns 2 meses atrás eu fui andar de skate com meu filho. Ele cortou a perna, aí eu liguei para uma doutora amiga nossa e ela falou, ó, corre pro hospital porque aí é ponto. Porque eu fiquei na dúvida se precisava dar ponto ou não e tal. Eu cheguei no hospital, Celso, Hospital Cidade Tiradentes. Ele é enorme, você já foi lá, você sabe. Ele é enorme. Tem a área que foi separada só para atender o pessoal de Covid. Tava tão vazio que apagaram a luz. Que eu até brinquei sobre isso, falei, cara, tava tão vazio que os caras apagaram a luz. E aí quando eu ia sacar do celular pra filmar, porque eu ia filmar isso daí, aí o segurança... Ô, negão, não filma aí não, tal, senão vai dar ruim pra mim e tal. Eu não filmei. Entrei com o Jamal, o meu filho do meio, pra ser atendido. Foi a experiência mais surreal da minha vida, porque eu fiquei até olhando pra ver se eu tava no SUS mesmo. Eu fui atendido pela primeira caixa em 30 segundos, porque eu puxei o papel, ela já me chamou. Depois eu sentei, não deu 1 minuto, a enfermeira do primeiro atendimento me chamou, tirou a do Jamal e tal, tirou a temperatura do Jamal. Aí ela falou, ó, você senta e você espera. Quem é periferia tá acostumado a entrar num hospital e sair de lá depois de 2 horas. No mínimo, num dia show são 2 horas. Quando isso acontece. Num dia show são 2 horas. Eu fui atendido num tempo total, 20 minutos. Entre entrar, ver que tava vazio, dar um tempinho, sair, o Jamal fazer o ponto e eu ir embora em 20 minutos, porque estava vazio. Vazio. Botaram um pânico. E eu fiquei imaginando assim, falei, poxa, eu já vim em hospital público, normalmente isso aqui tá cheio. Mas botaram um pânico tão grande nas pessoas... Que ninguém vai no hospital. E pra que tinha um bendito hospital de campanha? Deixa eu ver. Se o hospital Tiradentes estava vazio. Não, é um estudo que saiu dizendo que 80% das pessoas que tiveram Covid estavam com deficiência de vitamina D.
Era isso. Deixa eu ver aqui. Porta, mão. Isso daqui de quando é essa daqui? Porque 8 dias. Tá. Essa aqui. Então, aqui, mas aqui tá, porque aqui o presidente Bolsonaro me mandou hoje de manhã. Ele postou na comunidade dele também. Então tá aí. Ele então, postou na comunidade. Foi de lá que eu vi também. Vê se acha aí. Aí diz que aqui não tá dizendo os a porcentagem aqui. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Eu li hoje de manhã. Acho que é o terceiro parágrafo. Terceiro. Perfeito. Deixa eu ver aqui, terceiro parágrafo. É triste, sabe? E ele falando, em vez de pessoal indicar a vitamina D para evitar um contágio maior, nada, viu? Nada, não fizeram nada, não tô achando aqui. Se a gente olhar hoje ele mandou para mim, só que ele mandou no outro celular que acabou a bateria. Pede para o pessoal em casa ver e mandar o link. Aqui, ó. Achou? A Carla Zambelli colocou aqui também. Eu lembrava que tinha sido um dos dois. Em abril, o presidente Jair Messias Bolsonaro zerou os impostos sobre vitamina D. A imprensa criticou. Agora, em outubro, mais uma que o presidente acertou. Ela tá mandando aqui do mesmo site, que foi do UOL. O UOL dia... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver o dia aqui. Aqui, ó. Dia 4/4/2020, o UOL colocou. Sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados pelo governo. E agora a BBC colocou aqui. Estudo em hospital mostra que 80% dos pacientes internados com Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Quantas pessoas a gente podia ter salvado? Já reparou que o pessoal às vezes age como se o Bolsonaro sonhasse com alguma coisa e colocasse nas redes ou mandasse fazer alguma coisa? Ninguém entende que existe uma galera gigantesca. Não, as pessoas não imaginam que existem no Ministério da Saúde todos os técnicos possíveis e imagináveis, cientistas que não estão lá por acaso. Uhum. Não estão por acaso. Né? Que na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também tem pessoas de alto gabarito. Que o presidente está cercado de pessoas, né, corretas e cientistas. Não, isso tudo fica para lá. O que importa que ele teve uma ideia de manhã e... Eu tô passando a mesma coisa, quer dizer, eu já passei em 2012, já passei em 2016, é uma perseguição assim, diária. Eu não sei, sinceramente, o que a Folha de São Paulo tem contra mim. Eu não sei o que o UOL tem contra mim. Eu não sei o que o Estado de São Paulo tem contra mim. Até que o Estado maneira um pouco mais. Mas eu não consigo entender. Por que todos os dias tem alguma coisa a fim de me perseguir? Eles ficam o tempo todo me perseguindo. Olha, vamos desconstruir o Celso. Porque o Celso é um problema. Se o Celso governar em São Paulo, ele já faz um estrago tão grande, sozinho, ele, um câmera e um iluminador. Imagina se der poder para ele. Mas o poder para mim é para defender a população, não é poder para mim, o poder é para a população. Porque eu tô cansado de ver as pessoas de mais baixa renda serem tratadas como números. Nós não somos números. Eu virei um número na estatística quando a minha mulher morreu por negligência médica no hospital. Uhum. Só que eu não sou um número. Eu sou um pai que ficou sem a esposa e minha filha ficou sem a mãe. E uma família foi destruída por negligência médica. E aí eu disse, chega, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar. Negão, eu tinha uma vida das mais confortáveis que você pode imaginar. Eu tinha um programa de televisão. Você conhece o programa do Almaldi Júnior? Uhum. Do Otávio Mesquita? Então... São meus contemporâneos. Eu tinha um programa que chamava Circuito Night and Day, ou Circuito Night and Day, se você for falar em inglês americano. E esse programa mostrava balada, mostrava turismo, mostrava coisas boas, só coisas boas, né? Prêmios, isso, aquilo. Eu estava convidado por todos que estavam fazendo alguma coisa na sociedade. Uhum. Inaugurava uma balada nova, estava lá o Celso Russomano convidado para cobrir a inauguração da balada. Eu larguei tudo para defender as pessoas.
Você vai perguntar para mim, você ganha o que você ganhava? Nunca. Mas eu não conseguia, principalmente na hora em que eu perdi minha mulher e fiquei com uma criança de 3 anos no colo, eu não conseguia continuar fazendo nada em defesa das pessoas. Se eu era jornalista e tinha uma faculdade de direito, eu precisava usar isso para ajudar outras pessoas a não serem vítimas de negligência médica, de imprudência, de imperícia, de erro médico. E aí eu comecei a me especializar no assunto. E ainda nem existia o código. Peraí, você é de antes do código? Não existia o código de defesa Eu sempre achei que você já chegava já com o código na mão já. Nem existia o código de defesa do consumidor. Então, aí eu comecei a fazer um trabalho na área de saúde que depois começou a aumentar para outros lados. As pessoas começaram a me procurar por outros problemas, que não era só saúde. E aí o universo cresceu. E eu tenho só no YouTube 1.200 reportagens, mais de 1.000 reportagens, com certeza absoluta. Só no YouTube? Só no YouTube. Eu devo ter mais uns 4.000 que deve ter. Não sou eu que subo as reportagens, geralmente não sou eu. Às vezes é a pessoa que foi lesada que sobe a reportagem. Meu Deus do céu, é uma história de 30 anos. Chega na eleição, essa história é rasgada. E o Celso passa a ser um monstro. E não aquele que vai pra rua, que defende as pessoas que ele nem conhece, que ele nunca viu, que ele conhece através de uma denúncia, né? E anda por todos os cantos da cidade de São Paulo. Não, agora o Celso não é mais esse. O Celso é outro. Né? É o Celso que eles pintam, cheio de fake news, cheio de um monte de coisa. Mas se você tivesse qualquer problema com o povo, você não andaria na rua. Pois é. Então, aí que Você tá. Eu ando na rua e não sou hostilizado. Eu ando na rua e sou querido. Hoje o povo é sem dó. É. Hoje o povo é sem dó. Se o povo não gostar do cara, entendeu? Então, sem é dó. isso. Agora, voltando à pergunta que você me fez, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô com o Bolsonaro desde 1995. E não sou eu que tô falando, ele falou publicamente que eu sou amigo de velha data. Amigo, se eu sou seu amigo e nós temos uma amizade nova, eu vou ser seu amigo sempre. Eu posso um dia chegar pra você e falar assim: eu não concordo com alguma opinião sua, mas eu sou seu amigo, eu não traio os meus amigos. As pessoas que trabalham comigo trabalham anos e anos comigo. Anos e anos. Eu tenho, por exemplo, a minha chefe de gabinete tá aí, por sinal, começou comigo há 18 anos atrás. Então, as pessoas que estão do meu lado estão há anos e anos. Eu sou uma pessoa que não perco as minhas amizades. Eu não faço inimigos, eu faço amigos. Então, esse tipo de coisa não vai acontecer. Se eu comungo de algumas ideias, eu não posso dizer que a gente comunga 100% de ideias com as ideias de alguém. Mas eu posso te dizer que eu defendo a liberdade econômica, que eu defendo a família. Isso eu sempre fiz, faz parte. Que eu sou conservador, isso faz parte de mim. A minha história mostra isso. É só ver a minha história. Aí tem gente que fala assim: Celso, mas você, no segundo turno, apoiou a Dilma. Ali a questão era a seguinte: quando você vai para o segundo turno, você acha o menos pior. Às vezes, para um não ganhar, você está votando no outro. É o que todo mundo faz. É assim que funciona. Isso não quer dizer que por causa disso eu tenho uma mancha na minha vida. Mancha eu teria se eu tivesse um processo. Não tenho nenhum. Então eu teria processo com condenação, inclusive, porque eu posso fazer uma denúncia a teu respeito e não dá em nada. Então processo é processo é que está tramitando. E aí as pessoas esquecem do resto da história, porque história tem começo, meio e fim. A história não tem só um começo. E o começo, o meio e fim da história com a Dilma foi o seguinte: que eu, como líder do Republicanos, do meu partido, quando o governo entrou numa situação ruim demais, o governo Dilma, eu fui o primeiro, como líder de partido, e o meu partido foi o primeiro a entregar o ministério. Nós fazíamos parte da base do governo
Eu fui lá e entreguei o ministério. Tá aqui o Ministério de Esportes. Estamos entregando. A partir de agora, nós somos independentes. Nós não fazemos parte da base. E fui eu. Naquela época ainda se dava um ministério pro partido que apoiou. Exatamente. E fui eu um dos coordenadores do impeachment. Porque quando você na vida faz alguma coisa e você vê que aquilo não deu certo, não tá bom, você tem que ir lá e corrigir. Uhum. Né? É o que eu fiz hoje. Poxa vida, minha equipe bobeou com negócios que eu tinha te prometido. Eu prometi no vídeos. Eu vou na próxima vez aí. A gente vai fazer a live juntos. Aí o pessoal bobeou, a gente procurando o link, cadê o link? Aí eu descobri que você estava perguntando por que eu não estava aqui. Falei, não, você me espera, a gente vai fazendo pelo carro. O pessoal falou o link, aí eu falei assim, não, por mim tá tranquilo mandar o link. O problema é explicar pro povo por que ele não veio. Pois é, aí com essa coisa de campanha, é muita gente, é muita coisa, muita atividade. Você acorda cedinho e vai dormir. Ontem, fui dormir, eram 2 da manhã, hoje eu começava a atividade às 8. Bom, mas aí eu disse pra você, não, eu prometi, eu vou cumprir. Nem que eu vá no carro conversando com você. Ele ainda insistiu da gente ir conversando pelo carro. Eu falei, não, relaxa que eu boto as pautas antes e a gente conversa depois. Então, eu vim pra cá, porque assim, se eu te prometer, se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Uhum. Mas também eu não vou prometer o que eu não posso fazer. Eu não tô por aí prometendo 1 milhão de coisas. Pode pegar todos os meus programas de televisão. O que eu tô prometendo? Eu tô prometendo o auxílio paulistano. Vou cumprir. Ah, mas de onde você vai tirar o dinheiro? Eu vou tirar o dinheiro da negociação da dívida que São Paulo tem com o governo federal. E vou pegar esse dinheiro e dar para quem precisa, porque tem muita gente desempregada. Porque o Bruno Dória fechou tudo. E além de fechar, ainda soldou a porta dos estabelecimentos, multou um monte de empresários que estavam tentando sobreviver. A gente não pode esquecer dessas coisas. Eu não vou esquecer nunca. A gente não pode esquecer dessas coisas que tem um monte de gente desempregado. E se a gente tivesse dado agora, depois dessa notícia, tivesse dado em larga escala vitamina D para as pessoas, quantas vidas nós podíamos ter salvado? E você que está nos acompanhando que perdeu alguém da sua família, como todos perderam alguém da família, ou alguém o mais próximo ou mais distante perdeu. E se a gente pudesse ter salvado essa pessoa porque ela tomou vitamina D, porque alguém tivesse ouvido o presidente Bolsonaro? Então essas coisas têm que ficar muito claras e transparentes. Por isso que eu ando na rua e as pessoas me querem bem, e eu sou muito bem recebido. Porque pode a pessoa não gostar da minha forma de ser, de eu ir pra rua, defender as pessoas, visitar as empresas, ou brigar com grandes multinacionais, como eu já briguei. Né? No bom sentido, não no mau sentido. Briguei para defender alguém, não é uma questão pessoal, pelo direito individual coletivo. Por exemplo, a questão da internet fixa e ilimitada. Quanta publicidade a gente viu na televisão. Um belo dia, eles queriam acabar com isso. Então, você que está me assistindo... Kassab era ministro das telecomunicações. Exatamente. O que eu fiz? Não, no governo da Dilma ainda. Eu promovi, né, um mutirão e eu fiz uma petição e 12 milhões de pessoas disseram, já copiei a petição, vou dar entrada na justiça. Nós íamos mover 12 milhões de ações e eu desafiei as companhias de telefonia e a Anatel arrumarem advogados para defender 12 milhões de ações. Porque o consumidor no juizado especial, ele vai lá e dá entrada sozinho. Agora a empresa vai ter que mandar alguém lá, um preposto vai ter que mandar. Para explicar por que fizeram publicidade dizendo que a internet fixa ia ser ilimitada e de repente muda a regra do jogo, no meio do jogo. É como um juiz num jogo de futebol dizer assim para você, peraí, já que meu time tá perdendo, o time que eu gosto mais, agora eu vou mudar a regra do jogo para fazer o meu time ganhar. E aí eles ficaram com medo e voltaram atrás. Então, você que pode até não gostar da minha forma de ser, saiba que um dia, nas ações coletivas e difusas, difusa é quando você não conhece o número de pessoas, a quantidade de pessoas que você está ajudando, eu já te ajudei. Se você tem botijão de gás em casa, e eu falei disso no debate, e aí o que o pessoal falou?
Ah, o Celso Russomano vai falar de botijão de gás no debate? Não, vou falar, claro, porque as pessoas de baixa renda vivem da comida que fazem em casa. Não pense que vão no restaurante, não. Isso não existe. Não tem rap. Não tem, não tem nada. Né? Pra ir num restaurante, pra ir numa lanchonete, no McDonald's da vida, aí no Habib's, é uma coisa uma vez ou outra. É uma vez ou outra. Não pensem que a vida é fácil pra todo mundo. E aí, de uma forma ou de outra, um dia eu já te defendi. Mas lá atrás, eram 5 famílias por dia que tinham acidente com botijão de gás. Porque os botijões não tinham manutenção, não tinham requalificação. Então, as pessoas de baixa renda, você sabe, põem botijão de gás dentro de casa. Porque se colocar do lado de fora, vão... Alguém rouba. Você sabe. E aí, botijão ficava lá com vazamento. Vazava, o gás ficava espalhado no chão. Até é bom orientar as pessoas. Você tem um botijão de gás dentro de casa, se você chegar à noite do trabalho, primeiro sente cheiro na tua casa. Entra e respira fundo. Você sentiu um cheiro diferente? Não liga o interruptor de luz. Abre a porta e janela. Abre a porta e janela, mas não liga o interruptor, porque a hora que você ligar o interruptor, vai a casa pro ar. Não é o botijão que explode, o botijão não explode não. É o ar, é o gás que espalha e ele é mais pesado do que o ar, o GLP, então ele fica acumulado no chão, em grande camada, e o resto vai subindo. É só você acender o interruptor da luz da sua casa para virar o acendedor do fogão. É a mesma coisa, é a faísca do acendedor do fogão. Foi por isso que falaram que você mudou de assunto para falar de botijão de gás. Eu falei que eu estava contando da minha história, das coisas que eu fiz. São dezenas e dezenas de coisas. Por sinal, agora eu tô lançando mais uma revista, mas pede pra... Eu acho que deve ter uma revista no carro. Será que alguém consegue? Você consegue pedir uma revista? Eu tenho uma revista com um monte de coisas que eu fiz. Um monte de coisas legais. Por exemplo, você que está me assistindo, que tem uma pessoa com deficiência na sua casa, saiba que o Celso foi o cara que fez a lei de inclusão, foi o cara que fez a lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que ajudou 40 milhões de pessoas no Brasil. Você que tem um filho que não pode consumir determinadas comidas, que tem alergia ou tem intolerância, por exemplo, à lactose, saiba que a lei que estabelece uma alimentação diferenciada para essas crianças nas escolas é minha, fui eu que fiz. E eu podia ficar falando aqui horas e horas de tudo que eu fiz durante esses 30 anos. Por isso que eu disse para o Boulos, toma vergonha na tua cara. Eu tenho história. Quando eu comecei a minha história defendendo e ajudando as pessoas, você tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Você nem se enxergava ainda. Vem aqui falar mal da minha vida. Estuda a minha vida primeiro, olha a minha vida, veja o que eu fiz. E eu não fiz por nada, não. Eu fiz porque eu morri, porque eu perdi minha mulher. Porque ela morreu por negligência médica num hospital em 1990. Foi por isso. Porque às vezes a gente tem que tomar um tapa na cara para entender que a sociedade precisa muito mais de você em coisas muito maiores do que simplesmente viver. E aí a gente pergunta, quem é que sai pra rua para fazer o que eu faço? Quantas pessoas têm coragem de pegar alguém que está se indispondo com outra pessoa e ir lá e resolver o problema? Porque eu vou lá para resolver, para conciliar, para fazer com que as pessoas consigam entrar em entendimento. E 99% é assim que funciona. As pessoas entram em entendimento. E eu volto para dizer com alegria, estando bom para ambas as partes. Você ficou muito famoso em cima disso. Entendeu? Então, eu faço com carinho, eu faço com orgulho. Manda trazer, por favor, não tem a revista. Manda trazer, manda alguém trazer. E aí, as pessoas, até tá pronta a nova, que tava, vê se já chegou a nova, porque aí eu vou te Tem uma coisa, foi bom você ter falado sobre o auxílio paulistano, não é? O nome do programa que você quer fazer. Muita gente está dizendo que você foi contra o auxílio emergencial. Me prova, porque nem houve votação disso. Nem houve votação disso. Agora, as pessoas têm que saber. Porque o que estão jogando é o seguinte, como é que o Celso agora está falando que é a favor do auxílio
vai fazer o auxílio paulistano se o Celso foi contra o auxílio emergencial? Primeiro que não houve essa votação. Uhum. Então é mentira, é um fake news. Não houve essa votação. O que nós temos é o seguinte, nós temos hoje um problema, que o caixa do governo está ficando sem nada. Daqui a pouco não tem dinheiro para saúde, para educação, mas para nada. Não, o governo tem limite para colocar... porque a roda demora para girar de novo. Não, e pior não é isso. Com a atitude de certos governadores, de alguns prefeitos, como o prefeito de São Paulo, aí parou de arrecadar. Uma coisa que as pessoas precisam saber, o governo não fabrica dinheiro. Uhum. O governo depende dos impostos arrecadados. Não pensa que o governo pode fabricar dinheiro. O governo só pode emitir notas se ele tem uma reserva. E essa reserva sempre foi, ao longo de muitos e muitos anos, como é que se diz? Baseada no ouro que você tem no país. Uhum. Né? Na economia que você tem, no que a economia do seu país pode propor. É assim que funciona. Então não dá para sair pensando que o governo vai ter dinheiro para sair doando para todo mundo. Então a gente tem que achar mecanismos. Por isso que as pessoas me questionam: Celso, de onde você vai tirar o dinheiro para o auxílio paulistano? Bom, se eu não tivesse preocupado com as pessoas de fato, eu não estava o único candidato que saiu por aí dizendo que ia fazer um auxílio paulistano para complementar o auxílio emergencial. Agora, essa votação ela nunca existiu. Ela nunca existiu, né? Mas falam isso, não, falam mais. Falam, o Celso não gosta de pobre, mas o Celso só anda no meio dos pobres. Cara, não dá para entender essas coisas. Se tem mais de 1000 vídeos eu andando e defendendo os pobres, e eu não gosto de pobre. Então hoje eu não estaria nas comunidades. Precisa ver como as pessoas me abraçam, o carinho que as pessoas me dão. E eu gosto desse calor humano. Ah, Celso, mas você está abraçando as pessoas com a Covid? Eu tô, porque... Eu tô tomando vitamina D, sabia? Eu tô tomando vitamina D. Já desde o começo. Eu acreditei na vitamina D. E tomo vitamina D e vitamina C, indicada por alguns médicos amigos meus. Né? E andei com tudo isso, fazendo as blitzes, descartando as carnes estragadas, baixando o preço dos produtos dos supermercados, durante a Covid toda, desde o primeiro mês. E aí não peguei a Covid ainda, não peguei, talvez porque a minha imunidade esteja boa, porque eu estou tomando a vitamina D. Uhum. Mas eu estou na rua, continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, etc e tal. E sabe o que eu faço com o dinheiro que eu ganho como deputado, o meu salário? Eu atendo as pessoas de graça. Eu uso para atendimento, para dar atenção para as pessoas de graça, porque tudo que eu faço é de graça. 360 mil pessoas eu já atendi. Quero ver quem tem esse currículo para mostrar aí dos candidatos a prefeito. Você vai deixar o carnaval rodar? Vamos aí com cuidado em relação a isso, né? Porque tem gente dizendo que não vai ter agora, para não ficar... O que eu posso te dizer com certeza absoluta é que eu tenho informação que o Bruno Dória vai fechar tudo de novo. É só terminar a eleição. Que é a bendita da segunda onda europeia. Isso eu tenho essa informação. Eu não tenho essa informação, mas eu tô casando cinquentão nisso daí, ó. Eu tenho essa informação. Eu falei muito na campanha, no auge assim da pandemia, o seguinte, eu falei, ó, fica tranquilo, porque o Covid vai acabar quando chegar próximas eleições. Próximas eleições, ainda com tudo fechado. Já tinha propaganda do Drauzio Varela dizendo para você tomar cuidado para ser mesário. Já tinha gente já dizendo como que ia fazer para você poder votar seguramente. Eu sempre quis entender por que a moça que vende alface não podia usar o mesmo protocolo do mesário, o mesmo protocolo que eu vou ter que usar para votar, porque ela não podia usar. Eu, sinceramente, acredito, isso é uma opinião minha, quero deixar bem claro, eu acredito que tudo vai ser fechado assim que acabar a eleição. Bom, não principalmente porque vão querer empurrar de toda forma um motivo para essa bendita vacina sem comprovação. Pois é. Mas e se você ganha? Por parte. Se eu ganho... Bom, se eu tivesse na administração, porque eu fui candidato em 2016, se eu tivesse na administração eu teria feito diferente. 40 dias depois do começo da pandemia,
eu começaria a abrir a economia, né, as empresas, para poder evitar que as pessoas tivessem uma massa de desempregados do jeito que a gente tem. Uhum. Eu tenho conversado com os empresários, os comerciantes, eles estão com uma dificuldade muito grande de pagar suas contas. Mas aí veio o presidente Bolsonaro e disse o seguinte: vamos fazer com que as pessoas tenham energia elétrica. Da onde veio isso? Que as pessoas durante a pandemia podiam ficar sem pagar as contas de luz e que não podia cortar. Da onde veio? Do presidente Bolsonaro. Da onde veio o auxílio emergencial? Do presidente Bolsonaro. Da onde veio o dinheiro para comprar equipamentos durante a pandemia toda? Do governo federal, do presidente Bolsonaro. Da onde veio como é que se diz? A isenção da cobrança da dívida que São Paulo tem com o governo federal? Do presidente Bolsonaro. São 300 e poucos milhões por mês que a capital de São Paulo não está pagando para poder vencer a economia. Uhum. Quem foi o único que pensou nas pessoas? Eu quero perguntar assim para você que está nos acompanhando. Te deram desconto do IPTU? Alguém parcelou o IPTU para você que você não está conseguindo pagar porque você não está trabalhando ou porque tua loja, teu comércio está fechado? Não. Diminuíram o ISS? Diminuíram o imposto? Não, ao contrário. O Dória passou na Assembleia Legislativa uma lei e eu ainda alertei, falei, dizendo o seguinte: que todo ICMS, que é o imposto cobrado pelo Estado, Uhum. em cima do arroz, do feijão, da carne, enfim, de tudo que você come e das roupas que você veste. Então, toda alíquota, né, que é o valor cobrado de imposto, que estivesse abaixo de 18%, ia ser considerado isenção. Para você aumentar o imposto, você precisa da Assembleia Legislativa, precisa da Câmara Municipal, precisa do governo federal, cada um no seu nível. Uhum. Ele não precisa mais. E ele já começou a aumentar o imposto. Já começou a tirar a isenção. O que é tirar a isenção, gente? Tirar a isenção é tirar o benefício. É tirar o benefício. Começou a tirar a isenção, já está aumentando as coisas. Sabe o que vai acontecer na sua cesta básica, na sua casa? Vai acontecer que você não vai conseguir pagar a conta mais. Por que você acha que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele fechou a porta de tudo, o Estado parou de arrecadar, não tem mais, as pessoas não têm como pagar impostos, então o Estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, parou de arrecadar. E ele precisa de dinheiro para pagar as contas. E da onde ele vai tirar? Tirar do setor produtivo. Porque você não vai deixar de comer arroz, você não vai deixar de comer feijão, você não vai deixar de tomar leite. Você precisa do básico para viver. Então, se ele aumentar a alíquota, como ele está fazendo, desses produtos, você não tem outra coisa a fazer. Senão, não pagar mais. Você acha que o Bruno pagar mais concorda caro com isso? Quem pôs Você acha que ele assina embaixo? Quem pôs o Bruno lá? Quem pôs o Bruno? Quem convidou o Bruno para ser vice do Dória? A gente está esquecendo a história? Uhum. O Bruno veio na chapa do Dória. Mas ele não aparece nas propagandas. E ele tem coragem? Parou? Pergunta por aí, essa pergunta dá para fazer. Essa pergunta você pode fazer. Bruno, por que você está escondendo o Dória? Bruno, por que o Dória não aparece? Porque a rejeição dele é muito grande? Porque as pessoas estão revoltadas, que tá todo mundo sem emprego, tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo sem comida, tá todo mundo com problema? Ô Dória, cadê o benefício que o governo do estado deveria ter dado para as pessoas, já que fechou as portas de tudo? Não deu nada? Nada? Nenhum imposto se deixou de cobrar. Você está cobrando todos os impostos? Tá cobrando todos os impostos. Não deu nada para ninguém, não deu nada para ninguém. Como que você, a partir de janeiro, consegue deixar a vida do pessoal aqui de São Paulo menos difícil em cima desse monte de decisões que estão acontecendo? Bom, primeiro retomar
a economia, né? E de que forma? Deixando as pessoas trabalhar. Se o poder público não atrapalhar, já faz uma grande coisa. Trabalhar de verdade? Tipo assim, o cara que tem um restaurante, ele vai poder abrir o restaurante dele de verdade? Se você atravessar essa avenida aqui, ó, aqui em frente a gente tem a gente chama ele de Itaúzão, que é a central do Itaú aqui. Todo quarteirão tem um vive em torno do bendito do Itaú. É, por causa dos funcionários do Itaú. Você entendeu? Então, tipo assim, se você passar lá agora, você vai ver vários restaurantes fechados. Pois. O pior não são os que estão fechados, o pior é que estão com placa de aluga-se. Isso, não, isso agora é a indústria que mais tá ganhando dinheiro em São Paulo, é a que fabrica placa de aluga-se. Exatamente. Entendeu? E coitado dos donos dos imóveis que não vão alugar, porque ninguém tem dinheiro para alugar. Né? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ter todos os critérios e tomar todos os cuidados, né? Que os cuidados com as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Do Ministério da Saúde, e vamos manter os estabelecimentos abertos. Então, média temperatura, tem álcool em gel, cuidados de asepsia com talheres, com pratos e etc e tal, o distanciamento, mas vai todo mundo estar de porta aberta, né? A gente e se o controla fala que você é o novo genocida do Bolsonaro, porque você tá pronto para isso? Porque qualquer que tem a peste de... Já falaram tudo a meu respeito, não tem mais o que inventar. Eles ficam procurando pelo em ovo para ver se acha alguma coisa para falar. Então eu sou o cara, eu acho que hoje mais transparente que tem, porque já inventaram tudo da minha vida. Inventaram de tudo. E eu não sei não se a maioria dessas coisas que inventaram, que criaram, não foi de propósito para poder porque você como prefeito, você vai deixar de ser o prefeito Celso Russomano para ser o prefeito do Bolsonaro. Você só vai ser o prefeito quando você fizer uma coisa que eles considerem boa, porque vai ser difícil, porque você pode, sei lá, salvar o cãozinho que ia ser atropelado, porque ainda assim vão achar um defeito no que você fez. Mas vai ser sempre... Falando em cãozinho, só para rapidamente... eu dou muita importância para os animais, né? Muita. Nós em casa temos 6 bichinhos de 4 patas, ou gato ou cachorro. Mas é só para dizer para o pessoal que nós vamos ter um hospital para os bichinhos de 4 patas, para os nossos bichinhos de 4 patas e de 2, também porque tem passarinho, tem outras coisas. Veterinário, nós vamos ter um em cada canto dessa cidade. E nós vamos atender gratuitamente as pessoas, os animais vão tomar vacina, as vacinas que tem que tomar, vão ter consulta, vão ter exame. Hoje em dia, o único que eu conheço, nem sei se está aberto, que foi na época que eu ainda tinha os cachorros aqui, é um no Tatuapé. Ele não é público, o dono é que faz um trabalho de atender num determinado horário o pessoal de graça. Pois é. Eu acho um absurdo não existir. Não faz sentido. Pergunta para as pessoas se elas têm dinheiro para dar vacina para os animais. Não tem, né? E acabam que os animais ficam sem vacina. E não é tão difícil. Não é tão difícil. Não é. A gente tem que cuidar desses bichinhos aí. Mas voltando à história tua, eu só fiz a parte para contar que eu lembrei dos bichinhos. Não, porque eu digo isso porque vão te pegar, Celso. Não digo para Cristo, mas vão te pegar para Bolsonaro. Entendeu? Mas vão bater em você diariamente. Então é isso que estão fazendo. Mas aí, quer ver um negócio legal? Aí eu fiz essa música isso aqui em primeira mão. Ninguém ouviu ainda. Eu tô trazendo aqui, negão, com você, tá? Posso pôr o pessoal ouvir? Pode. São Paulo, do trabalho, da luta para vencer. Quero ser o seu prefeito, sou correto e sei fazer. Conheço bem essa cidade, para o povo vou olhar. De norte ao sul, de leste a oeste, para todos vou governar. Sou Celso Russomano, e o meu número é o 10. Preciso do seu apoio, mano. Agora é sua, é nossa vez. Vem comigo, vamos juntos pra São Paulo melhorar. Eu garanto, eu prometo que o seu voto eu vou honrar. Com auxílio paulistano, os mais pobres vão ganhar.
leve leite e o transporte eu vou dar pras crianças na escola. O ensino vai melhorar. São Paulo, terra boa, onde eu gosto de morar. Viva a vida e a família, com Deus vamos governar. Da periferia ao centro, democracia não vai faltar. Sou Celso Russomano e o meu número é o 10. Preciso do seu apoio humano, agora é sua, é nossa vez. Sou Celso Russomano. Levanta os braços, galera. Pulou o box zoando aqui. Preciso do seu apoio humano, agora é sua, é nossa vez. Primeira mão, viu? Agora é sua, é nossa vez. Legal. Na sua musiquinha você tá dizendo que vai levar o leve leite e o transporte. Hoje em dia isso não tá rolando. Não tá, mas vai rolar. Vai Porque rolar? se a gente investir nas Vai nossas- rolar um leve leite de verdade? De verdade. Leve leite Pode me cobrar. de marca boa? Eu ou elei- aquela máquina genericona que Não, pelo dá amor pra de bater Deus. uma laje com aquele leite. O leite, Entendeu? o leite que as crianças vão receber é o leite que eu vou dar para minha filha tomar na sua frente. Uhum. Então e a e gente quanto ao quando transporte das crianças? Vai voltar também? Vamos voltar ao transporte. Porque eu lembro que tinha. Tem um Não, você brother sabe, do você sabe, transporte que já chegou a trabalhar. você sabe o que estão passando os transportadores escolares? Você tem ideia? Estão passando fome. Eu entrei em contato com os bancos, conversei com os bancos para prorrogar o pagamento das prestações de financiamento dos carros. Uhum. E eles prorrogaram, estão segurando, os bancos estão segurando, eles não estão pagando, porque imagina, como é que um pai vai pagar o transporte escolar se o filho não tem aula? Até os primeiros meses os pais ajudaram, depois pararam. O pessoal está passando fome. E aí você pergunta assim, o que o governo municipal está fazendo? Porque do jeito que vai, quando voltar às aulas, não vai ter como levar essas crianças para a escola. É. Então eu na prefeitura, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar desse pessoal, né? E os pais também não vão ter dinheiro para transporte. Então eu tenho que dar o transporte. Isso está na lei, inclusive. Por que não faz? Está na lei. Pode fazer, o transporte escolar pode ser pago pela prefeitura e vai ser pago pela prefeitura. Assim os pais vão poder trabalhar com tranquilidade e gastar o seu dinheiro com outras coisas. Eu queria fechar essa entrevista aqui, Celso, com uma pergunta que eu não sei se é da sua alçada, mas aí eu já vou descobrir agora. Os colégios cívico-militar, tem como colocar isso aqui em São Paulo? Claro. É da sua... Claro. Como Nos que vai... colégios, Qual o seu plano para isso? Nos colégios, primeiro nós precisamos do colégio militar, que foi prometido desde a época do Maluf e nunca foi feito. Uhum. Nesse momento está em construção pelo Exército, né? Um colégio militar. E os cívicos militares podem ser feitos pelo município. Militar é aquele que tem a participação da PM, não é? Não não pode é ser, totalmente... Pode ser da PM, pode ser da Marinha, Exército, Aeronáutica, são convênios. Você pode fazer convênio. Pode fazer convênio. Porque com a PM eu acho difícil que o governador queira, então... Mas também, se ele não quiser, nós podemos fazer até com a Guarda Civil Metropolitana. Isso! É por isso que eu quero entender se isso é da sua alçada. Então, não tem problema nenhum, a gente vai fazer. Vai ter? Vai, claro. Sabe por quê? Esses colégios têm dado exemplo de boas notas. Exatamente. Tem dado exemplo no Enem. Os alunos saem disputando vagas em condição de igualdade dos alunos que saíram das escolas particulares. Quem não quer que o seu filho tenha o melhor estudo? Todo Você acha mundo que quer. consegue construir quantos? Pelo menos uns 4? Zona Então, Sul, Zona Leste, veja Zona bem. Norte, Zona Oeste? Você pode, além de construir, você pode transformar as escolas municipais também. Não tem problema nenhum. Né? O que você precisa nas escolas hoje... Isso seria até melhor, porque agilizaria... Nossa. Exatamente. O que você precisa nas escolas hoje é de projeto pedagógico. E está faltando isso, porque o professor fica assim. Ele dá aula numa escola, pula para outra, que dá aula na outra, que dá aula na outra, que dá aula na outra. Agora, veja se tem senso, né? Ou nexo.
A própria prefeitura paga para ele ficar pulando de escola em escola. Não é melhor ficar numa escola só e você ter um projeto pedagógico, você pagar melhor o professor e ele se dedicar àquela escola e àqueles alunos? É isso que a gente pretende fazer. Partidos de esquerda vão dizer que você está querendo transformar as criancinhas em minis ditadores. Que bobagem. E aí? Que bobagem. Eu sou de uma escola pública, na década de 70, uma escola pública que você tinha matéria de educação moral e cívica, que você cantava o hino nacional toda vez que você ia entrar na escola, que os alunos revezavam para hastear a bandeira. Eu peguei essa seleção, peguei 80. E para baixar a bandeira. E era normal, tipo, entendeu? Não era nada de nossa. Não. E eu aprendi muita coisa boa, isso só acrescentou na minha vida. Não tem nada disso. O que a gente precisa é ter consciência de que os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam ter o melhor estudo. E isso eu vou proporcionar. Porque eu sou o cara que anda na rua. Então eu vou chegar sem avisar na escola, na UBS. Você não vai ser prefeito no de gabinete? Pronto-socorro. Imagina. O meu vice fica lá, né, Marcos? Meu vice é um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos da Costa. É um cara extremamente competente. Então ele pode fazer esse trabalho administrativo bem feito. Enquanto eu não estiver no gabinete, eu vou estar na rua para ver se está funcionando. E vou fiscalizar como eu fiscalizo, né? Com os olhos do consumidor. Ah, Celso, você vai multar os órgãos públicos? Você tem a moral de vir aqui de vez em quando, já como prefeito, tenho moral... para dar a capivara do que você está fazendo? Tenho a moral de vir aqui quando você me convidar. Quando você me convidar. Porque aí seria legal. Porque uma coisa que eu cobraria sem dó é escola cívico-militar. Se você pudesse transformar falar assim, Alessandro, vamos ali que eu quero te mostrar o que eu fiz, ó. Vamos mostrar para a sociedade, entendeu? O quanto isso é bacana. Isso é bacana, mano. É. Eu tiro agora, você quer saber? Lá do norte. Você quer saber? Mesmo os regimes de esquerda tem essas escolas, né? Você pode pegar a Coreia do Norte, por exemplo. Veja como os alunos são formados lá. Não estamos falando aqui de esquerda ou de direita, nós estamos falando de projeto pedagógico. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de ensinar a criança a respeitar o professor, respeitar os seus pais, né? De chamar o seu pai de senhor, de senhora. Ninguém precisa ser obrigado a fazer isso, não. Cada um decide em casa como é melhor a criação dos seus filhos. Eu acho que só o fato de um Mas você precisa dentro da escola e a criança entender que aquele cara não é o matador que o pessoal de esquerda vende, que aquele camarada ali, ele é um pai de família, que ele tá ali para proteger, servir e proteger. Pra mim isso já é uma vitória. Negão, deixa eu te falar uma coisa, de verdade. Esse PM, esse militar, esse policial, ele não é pai, não é mãe? Ele não sente também? A gente tem que ver que as pessoas têm pai, têm mãe, têm filho, têm irmão, são pessoas. E é da sociedade que a gente puxa aqueles que vão servir publicamente. É o servidor público, a serviço da população, a serviço do público, de portas abertas. É o subprefeito do bairro. Você pode me cobrar. É o subprefeito onde todo mundo sabe onde ele mora. Porque se não fizer, não vai ficar. Olha que eu cobro aqui no ar, hein? Você é prefeito de São Paulo, eu mando mensagem pro seu assessor, digo assim, ó, vê um dia na agenda aí, ó, pro Celso vir trocar ideia com a gente aqui. Se você não vier, porque o povo vai me cobrar, o povo vai falar, e aí, o Celso virou prefeito, cadê Bom, ele? Deixa eu só fazer uma colocação. E quando o povo me cobrar, eu cobro você. Eu faço reportagens, correto? E depois eu digo, eu volto aqui para mostrar o que aconteceu. Isso. Eu não faço? Faz. Mais uma coisa importante. Quem votou em mim durante todos esses anos, são 6 mandatos de deputado. Tudo que eu prometi nas minhas campanhas eu cumpri. E a última promessa que eu fiz está agora na pauta do Senado para ser votada. Já foi votada na Câmara e aprovada. Está na pauta do Senado para ser votado. Que é o Código de Defesa do Consumidor do Serviço Público.
Ou seja, já o Código de Defesa do Consumidor abrange o serviço público, mas esse é específico para o serviço público, para que o funcionário público respeite o cidadão. Ah, mas o cidadão tem que respeitar o funcionário público? Também tem que respeitar. Tem que respeitar, ele está lá a serviço da população. Mas é isso que tem que ser transparente, tem que ficar claro. Servidor público é a serviço do público, porque quem paga o salário de um deputado, de um vereador, de um prefeito, de um governador ou do presidente da República é o imposto que você recolhe, você que está nos acompanhando. Então, nós estamos a serviço da população. Por isso eu sempre continuei fazendo o que eu faço. As pessoas perguntam assim, mas Celso, você já apresenta programa de televisão há 30 anos, né, desde 1990, por que você não fica só no estúdio, como outros apresentadores de programas policiais ficam? Porque o dia que eu deixar de ir pra rua, eu vou perder a sensibilidade. Eu vou ouvir o que as pessoas querem falar no meu ouvido. É assim que o político não deve agir. Uhum. O político deve agir andando nas ruas, vendo os problemas das pessoas e resolvendo o problema das pessoas. O povo tá falando pra caramba aqui, hein? 2.200 pessoas assistindo a gente aqui. Entendeu? Quando eu falei da escola cívico-militar aqui, subiu uns 1.000 comentários. Ele vai. Isso daí eu conversei com o presidente Bolsonaro logo no comecinho. E nós vamos fazer pro bem dessa garotada. Eu quero que essa garotada, na hora de prestar o vestibular, na escola pública, né, na faculdade pública, passe em primeiro lugar. Eu quero ter a honra de poder falar isso, né? Que saiu da escola pública e é um bom aluno. Eu acho que você consegue, porque assim, eu nasci em 79. Todos os meus amigos, eu não fiz faculdade porque eu não quis. Já foi minhas duas irmãs, cada uma tem duas. Então, tipo assim, e ninguém aqui pagou escola pra minha mãe, não pagou escola particular pra gente. Eu estudei no Colégio República do Paraguai, lá na Vila Prudente. Sim, já. O pessoal saía de lá pra faculdade, pra prestar vestibular. Ninguém... No máximo o cara fazia um cursinho que era pra... É isso. Então, tipo, não tinha coisa do sair da escola e era pra faculdade pública. Porque é onde mas quem então, era boy fazia faculdade particular. Exatamente. Porque é isso que o Estado tem que fazer, tem que ser presente na vida das pessoas. Quando eu falo Estado, é o município, é o Estado propriamente dito e a União. Uhum. Tem que ser presente na vida. Isso que eu quero. Mas eu não quero uma escola estragada, destruída. Eu quero uma escola cuidada. E sabe o que nós vamos fazer para a escola ficar cuidada? Final de semana a gente entrega a escola para os pais. O pai vai fazer festinha lá, pode fazer a baladinha à noite com os pais vigiando, pode ter esporte, pode ter lazer, vai ter os computadores, que eu estou conversando com várias empresas e elas estão dispostas a doar quantos computadores for necessário para a molecada jogar game. A Organização Mundial de Saúde já falou, tem vários estudos a respeito disso, né? Uhum. São estudos científicos de que um garoto que joga game, ele é mais ágil, ele é mais rápido do que um garoto que não joga. Ele aprende inglês, porque os jogos são a maioria todos em inglês, né? Então ele tem... Muita gente aprendeu inglês com o jogo. Pois é. E aí você sabe o que vai acontecer aos 18 anos de idade, depois que você passou pelo serviço militar, que você vai procurar um emprego? A primeira coisa que o empresário fala é: senta aí no computador, vamos ver se você tem destreza no teclado e se você sabe fazer um texto em português. E aí geralmente não conseguem. Por quê? O cara não tinha nem internet na casa dele, como é que ele tem essa oportunidade? Uhum. E é essa oportunidade que nós vamos dar para essa molecada que está vindo aí, para que eles sejam de ponta, para que a gente mostre para o mundo que nós não temos uma população que não está preparada, nós temos uma população preparada, né? Para serem grandes homens, grandes cientistas, grandes mulheres, né? Enfim. Quantos dias você vai ter de segundo turno? Quantos dias? 15 dias. 15 dias de segundo turno. Topa voltar aqui? Topo. E aí nós vamos ter tempo de televisão, porque eu tenho 51 segundos. Estão me massacrando porque eu tenho pouco tempo de televisão. Mas no segundo... É muito rápido. Bom, o Bruno tem 3
4 vezes 5, tem. Ele deve estar com quase 4 minutos, eu tenho 51 segundos. Então é uma diferença muito grande. Ele pode falar um monte de coisa lá. Agora ele fala um monte de coisa. Agora a pergunta é, por que você não fez antes? Por que vai fazer a partir de agora? Vocês já não tiveram 4 anos para mostrar o que vocês queriam fazer? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. É isso aí. Gente, eu recebi aqui hoje Celso Russomano pela segunda vez. Já tô deixando o convite aqui para ele voltar aqui no segundo turno. E, se eleito também, voltar aqui de vez em quando aqui para dar a capivara do que ele tá fazendo. Olha a revista dele aqui, ó. Aqui é a revista do Celso. Essa daqui, ó. Essa daqui é de quando? Essa aqui é... essa daqui é... Não, peraí. Essa aqui é antiga. As duas são antigas. Mas olha aqui se você abrir... Você vai ver, olha, vai contando a minha história inteira, né? Desde quando eu era pequenininho, o início da luta pelo direito do consumidor, quando a minha mulher faleceu por negligência médica. Aí vem o trabalho em defesa do consumidor. Aí você tem o trabalho meu no Mercosul, né? Os cargos que eu exerci no governo, os mandatos. Tem toda a sua história. Toda a minha história. Aí você vai ver aqui, ó. O Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor que eu fiz já foi internado em 12 países. Aqui quando eu tive no Japão, aqui esse relógio é quantos anos passaram e quantas vítimas foram da bomba atômica. Aqui é devolução de dinheiro que eu já fiz da minha verba de gabinete, né? Ou seja, aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já ajudou aqui o a alimento, também, tava escrito um monte, já ajudei muita gente, né? A saúde que eu ponho todo o dinheiro. Onde a pessoa pode achar essa revista? Eu distribuo gratuitamente. Você que distribui ela, cada lugar que você vai. Sabe quem fez o Estatuto do Torcedor? Fui eu. Eu fui relator do Estatuto do Torcedor. Eu trabalhei, fui membro da comissão que fez o Estatuto do Idoso. Pergunta se alguém cuida dos idosos. Nós vamos ter a Ronda Maria da Penha. Deixa eu deixar todo mundo esperto. A Ronda Maria da Penha, que é a ronda da Guarda Civil Metropolitana, que vai ser a melhor Guarda Civil Metropolitana do país. Guarda Civil Metropolitana no seu governo. Nossa, então não vai ser a Guarda Civil que só pega camelô. Não, imagina. Porque eu acho que a coisa que mais queima a Guarda Civil é isso. Trabalhador no meu governo vai trabalhar. Nós não vamos perseguir trabalhador, não. Isso nem existe. Essas pessoas estão gerando economia. A briga que eu comprei por causa da internet, né? As coisas que eu fiz, as vitórias todas. Tá aqui a história do botijão de gás, tem aqui. Livros que eu publiquei, né? 1.150 projetos de lei que eu apresentei. Tem uma história aqui, tô te dando de presente para você. Tem muita coisa aqui. É isso aí. Aonde você anda, você distribui essa revista. Agora tem a nova que a gente vai começar a distribuir agora. Essa daqui foi da campanha de deputados. Se você dá uma revista, já é coisa, hein? Tem gente que não preenche a primeira página. Não cabe. Se eu fosse por tudo, não caberia aqui. Isso aqui é alguma das coisas que eu fiz para as pessoas terem ideia do trabalho que eu desenvolvo. Celso, muito obrigado. Obrigado mesmo aí, gostei de ver. Obrigado, falou que vinha e veio mesmo. Isso aí. Eu que agradeço o carinho e o espaço que você me deu pra gente falar de um monte de coisa, inclusive da história do Itacaré, que eu queria muito falar. Tá vendo? É isso aí, pessoal. O Celso Russomano já está aqui, já vou agendar também com o assessor dele para ele voltar aqui no segundo turno. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Por favor, se inscreve. Qual que é seu número mesmo? 10. Agora, eu quero dizer uma coisa para você que está nos acompanhando e você que é fã do presidente Bolsonaro, que gosta dele, que segue ele. A disputa agora, dia 15, é de direita e de esquerda. Ah, Celso, você é centro-direita. Bom, você pode achar o que você quiser. Eu sou um conservador. Não tem problema nenhum. Se você acha que eu sou centro-direita, eu sou centro-direita, não tem problema nenhum. Eu tenho olhar para as pessoas carentes, para as pessoas mais humildes. Essa é a minha visão, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Agora é dia 15. Se eu não for para o segundo turno, todos os que estão aí, que têm chance de alguma coisa, são ou centro-esquerda ou esquerda. Então pensa bem de que jeito nós vamos deixar essa cidade aqui para frente, né? Porque vocês já viram aí,
O que tá, até olha o que o pessoal vem fazendo nessa cidade e como essa cidade está com governo de centro-esquerda e de esquerda. A gente não teve nenhum de direita ainda na cidade de São Paulo. É isso mesmo. Tá bom? É nóis, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Tchau.